Olá, me chamo Lucas Ribeiro dos Santos, tenho 25 anos e quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Bom, a começar pelas minhas origens, eu nasci aqui no interior de Minas Gerais, nasci em Rubelita, no sítio, perto de um lugar chamado Salinas, é uma região muito difícil e pouco tempo depois que meus pais casaram, eles decidiram construir história em Rondônia. Ao chegar lá, meu pai conseguiu adquirir um pequeno pedaço de terra, juntamente com minha mãe. Meu pai foi trabalhar na roça e minha mãe foi dar aula numa escola. Algum tempo depois, eles decidiram vender aquela terra que eles tinham conseguido e ir para um distrito chamado Tarilândia. É uma pequena cidade lá em Rondônia. Bom, nisso eles decidiram que ia montar uma mercearia para eles. E então eles se empenharam para construir esse comércio. E se tem uma coisa que sempre se cumpriu na minha vida é aquele versículo que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. Desde pequeno, minha mãe me ensinou os princípios da palavra de Deus, então eu ia para a igreja de Assembleia juntamente com ela. Eu ia muito feliz, mas às vezes voltava com sono, eu era criança ainda. Mas Deus tinha os seus propósitos acima disso. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, então eu tenho um irmão mais novo e tenho uma irmã mais nova, a caçula. E com o tempo, nós, lá naquela cidade, minha família foi sendo abençoada por Deus, a gente foi ganhando clientela, foi ganhando conhecimento. E meu pai, que sempre teve um coração mais voltado para as coisas do sítio, ele deixou minha mãe exclusivamente no mercado e começou a mexer com compra e venda de gado. Bom, eu posso dizer para vocês que minha infância foi uma infância muito saudável, uma infância gostosa. Até um dado momento na minha adolescência, que por volta dos meus 12 anos, meu pai vira para minha mãe e diz o seguinte: Zilma, eu vou para São Paulo, eu vou comprar um caminhão, e quando eu voltar de São Paulo, a gente vende o mercado e com esse caminhão eu vou mexer com compra e venda de gado, e a gente vai mexer com sítio novamente. Bom, minha mãe deu todo o apoio para o meu pai, só que meu pai foi de um jeito e voltou de outro jeito. Ao chegar em São Paulo, ele veio para Campinas, na época ele deu uma pesquisada em vários modelos de caminhões e ele não deu certo ele comprar esse caminhão. Ele fez a viagem de ônibus, na volta também foi de ônibus, e ao chegar na divisa de Mato Grosso com Rondônia, ele liga para minha mãe e diz o seguinte: Zilma, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com muita febre, eu não estou me sentindo bem. Minha mãe, como toda boa esposa, ela diz para ele: Zazito, aproveita que você está aí, a cidade chamava Vilhena, aproveita que você está em Vilhena e passa no médico, faz uma consulta e veja o que é isso. Meu pai, acho que estava com muita saudade de casa e teimou e continuou a viagem. E poucas horas depois ele chegou em casa. Eu lembro como se fosse no dia de hoje. Meu pai estava com uma camisa vermelha de manga longa e estava com uma calça branca. Ao chegar em casa, eu olhei para a face do meu pai e eu vi que realmente ele não estava bem. Ele estava com uma febre muito forte, que ele estava quase da cor com a camisa que ele estava usando. Ele pediu para que eu chamasse minha mãe. Eu fui lá no mercado, chamei minha mãe, trouxe minha mãe. E minha mãe, ao se deparar com meu pai naquela situação, a primeira reação foi: vamos para o hospital. Então ela preparou as coisas e naquele mesmo dia ela já partiu para o meu pai com o hospital. Aquela foi a última vez que eu vi meu pai são. Aquela noite eles passaram, meu pai passou internado num hospital numa cidade vizinha. Meu pai não teve melhora, foi para uma outra cidade no outro dia, é uma cidade um pouco maior, chamada Ouro Preto. Meu pai já conhecia aquela cidade antes e minha mãe, querendo saber o endereço do hospital, pergunta para o meu pai: Zezito, onde fica o hospital aqui? Meu pai já não conseguia lembrar o endereço, então minha mãe percebeu de fato que ele não estava bem mesmo. Poucas horas depois eles acharam esse hospital, meu pai foi internado e os médicos começaram a fazer vários pedidos de exames e foi exigindo um exame aqui, exame ali.
e os resultados do exame, os exames não aferiam nenhum resultado de uma possível doença. E o quadro dele, a situação dele só foi piorando e eu lembro, teve um dado momento que os médicos liberaram para que os filhos viessem a ver o pai, para que eu viesse a ver meu pai, e ao chegar naquele quarto onde meu pai estava internado, eu percebi que minha história foi mudada ali. Diante daquela situação, eu me vi sem forças, eu me vi sem reação, de fato. Eu não consegui ficar muito tempo naquele quarto onde meu pai estava internado. É como se tudo aquilo que eu tanto sonhava, almejava, se desabasse diante de mim. Bom, mas em tudo isso Deus tinha um propósito. E eu vi a preocupação da minha mãe, o cuidado que minha mãe estava tendo com meu pai naquela situação. E minha mãe tentou tirar meu pai daquele hospital para levar para São Paulo, onde tinha mais recursos de saúde. Os médicos seguraram ainda e continuaram fazendo uma bateria de exames do meu pai, até que em um dado momento eles resolveram tirar um líquido da coluna, onde acusou que ele estava com meningite. A situação do meu pai foi ficando pior, foi para a UTI, passou alguns dias na UTI. Depois de muito batalhado com os médicos, minha mãe conseguiu levar meu pai para Campinas, na Unicamp. Ao chegar lá, os médicos realmente constataram que meu pai foi acometido por uma meningite. Foi uma doença muito grave que deu nele e foi uma febre interna que começou a derreter partes dos neurônios do cérebro dele. E perdeu justamente a parte de conhecer e gravar as pessoas. Além do mais, ele ficou cego de uma vista. E meu pai, depois dessa doença, ele nunca mais teve memória das coisas. Ele perdeu totalmente a consciência das coisas. E não foi fácil para mim, não foi fácil para minha família na época. Eu, sendo o filho mais velho, tinha uns 12 anos na época, e entendendo um pouco da responsabilidade que ficou sobre os ombros da minha mãe. Minha mãe ficou para cuidar de mim, mais 2 irmãos e mais meu pai. Entendendo a luta que minha mãe tanto passou, às vezes ela chorava, mas chorava distante da gente que era filho, para a gente não ver ela chorando. Eu confesso que várias vezes eu perguntava a Deus em pensamento: mas Deus, por que isso? Por que, Senhor? Por que isso na minha família? Mas Deus deu força para minha mãe em toda essa história, em toda essa situação. E nesse período dos 12 aos 17 anos eu procurei ser um bom filho. Eu decidi que ia ajudar ela no que era possível no mercado, até mesmo cuidando do meu pai. Às vezes a minha mãe passava noites em claro com meu pai não dormia mesmo com remédio controlado. Mas eu comecei de fato a ajudar minha mãe, dava banho no meu pai, a gente dava comida para ele, ele virou igual uma criança, na verdade. Bom, quando eu fiz 17 anos, eu disse para minha mãe que queria fazer o curso de engenharia civil, é um sonho que que foi impelido no meu coração. E minha mãe falou: não, eu te dou todo o apoio. E como em Rondônia na época não tinha uma faculdade pública que tinha o curso de engenharia civil, aí eu fui para o Mato Grosso, que era o lugar mais perto que tinha. Ao chegar no Mato Grosso, de início eu fiz 2 vestibulares. Um foi para agronomia, nem sei porque eu fiz para agronomia, mas fiz. E o outro foi para engenharia civil. Todos os 2 que eu fiz eu reprovei. Eu tinha 17 anos quando saí de casa para estudar. E aí eu disse para minha mãe: mãe, é o seguinte, eu não passei nesses vestibulares, eu vou voltar para casa, aí eu posso ajudar você, posso ajudar aí no mercado. Minha mãe disse para mim o seguinte: você foi para estudar e você vai estudar. Eu continuei no Mato Grosso, fui para uma cidade do interior do Mato Grosso chamada Sinop, uma cidade universitária, Sinop, Mato Grosso. E ao chegar lá eu não conhecia ninguém naquela cidade, mas tudo tinha um plano e um propósito de Deus para mim naquela cidade.
Eu comecei a fazer cursinho, menor de idade, morando naquela cidade, às vezes eu ligava para minha mãe chorando, falei, mãe, é o seguinte, eu não vou ficar aqui, eu estou desanimado e esse negócio não é para mim não, eu vou voltar para casa e eu posso te ajudar. Minha mãe sempre me disse, tenta mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho. Eu tentava mais um pouquinho. E aí quando eu me desanimava outra vez, eu ligava para ela. E ela sempre, tenta mais um pouquinho. E assim foi, de pouquinho em pouquinho, Deus foi me guardando naquele lugar, foi me abençoando. E nesse período que eu estava fazendo cursinho, eu fiz um propósito com Deus. Se o Senhor me abençoar, Pai, para que eu consiga entrar nessa faculdade, para que eu seja um profissional de excelência, em tudo eu quero te honrar, aonde eu passar, Senhor. Em tudo eu quero glorificar e fazer as coisas, glorificar o Teu nome, em tudo aquilo que vier às minhas mãos para fazer. E quando foi no meio do ano de 2009, 2009/2, eu consegui entrar numa faculdade pública, Engenharia Civil no Mato Grosso, para a glória de Deus. Eu entrei naquela faculdade, me empenhei para ser um bom aluno. E durante o tempo da minha graduação, eu nunca reprovei, eu nunca fiquei com prova final. O curso que tem duração de 5 anos, eu formei em 4 anos e meio. Eu me envolvi com célula na faculdade, entendeu? E, de fato, eu procurei fazer o melhor para Deus durante o curso. E assim foi. E Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus me honrou muito naquele lugar, é assim que eu formei com 4 anos e meio, eu já tinha proposta de emprego. Eu fui para uma cidade no interior do Mato Grosso, perto de Sinop, eu fiquei uns 4 meses trabalhando numa construtora lá, só que depois eu queria voltar para Sinop, entendeu? Uns 6 meses depois eu quis voltar para Sinop, uns 6 meses depois que eu formei. Aí surgiu oportunidades para mim trabalhar em Sinop numa outra construtora lá, eu fui para lá e ao mesmo tempo surgiu essa oportunidade, surgiu uma outra oportunidade para me dar aula na faculdade onde eu formei. E então, digamos que eu acabei dando aula para veterano meu, entendeu? Acabei dando aula para pessoas mais velhas que eu. E nesse período que eu dei aula, que foi um semestre, eu acabei me interessando por essa parte acadêmica. Então eu resolvi fazer inscrição para os processos seletivos de mestrado em engenharia. Eu me inscrevi para a UFMT em Cuiabá e para a UFMG aqui em Belo Horizonte. Bom, até no entanto estava certo de eu ir para Cuiabá, porque é mais perto e tinha mais facilidade, né, para eu passar lá. É tanto que lá eu fiz o processo seletivo, passei em primeiro lugar para a glória de Deus, e aqui eu mandei meu currículo e não olhei o resultado final. Tipo, o resultado final daqui, da UFMG em Belo Horizonte, ia sair em dezembro. Eu não olhei o resultado no site e eu tinha até o final do mês de janeiro para mim fazer a inscrição no mestrado aqui da UFMG. Como eu não tinha olhado o resultado, uma mulher daqui da UFMG me liga e me pergunta, Lucas, eu falei, pois não, você não vai fazer a inscrição para o mestrado? Eu falei, mas eu passei? Você passou. Nossa, aí mudou totalmente minha história outra vez. Aí mudou totalmente minha história outra vez. Eu decidi vir para Belo Horizonte. Orei a Deus, senti paz de vir para cá. Conversei com meu pastor lá em Sinop. Ao chegar lá, ele disse para mim procurar o pastor Jorge Linhares aqui na Batista Getsemane. Eu vim. E quando eu cheguei aqui, os 3 primeiros meses, eu ainda consegui me manter com o dinheiro que eu tinha das reservas do meu trabalho. Só que meu dinheiro estava acabando e eu comecei mais uma vez, Senhor, abre uma porta para mim continuar aqui, porque senão eu vou ter que voltar para trás. E Deus foi fiel comigo mais uma vez e surgiu uma bolsa para mim, uma bolsa de estudos para mim. Então hoje eu sou bolsista, eu faço mestrado na UFMG, Engenharia de Estruturas. Eu estou estudando teologia aqui no seminário da igreja. Participo do Ministério Salva Vidas e, de fato, estou buscando fazer a vontade de Deus para a minha vida. Muitas das vezes, nós em determinadas situações não entendemos por que a gente passa por tal situação, igual foi no meu caso.
aquilo que eu mais senti falta na minha adolescência, digamos, seria a presença de um pai, Deus fez com que minha mãe fosse mãe e pai para mim ao mesmo tempo. E muito mais que isso, todas as vezes que eu olhei para o céu, eu vi que Deus era um pai que cuidou e está cuidando de mim. Eu não sei qual que é a situação que você passa nesse momento, mas saiba de uma coisa. Eu não sei qual que é a situação que você passa nesse momento, mas se os seus olhos estão fitos em Deus, se sua esperança está em Deus, se você está aliançado em Deus, tenha certeza que ainda que venham as lutas, ainda que venham as provações, ainda que a tempestade seja muito forte, Deus está com você. E quando Deus está com a gente, o capitão do barco da nossa vida é Jesus Cristo. Então tenha certeza que no final a vitória virá, para a glória de Deus.